Meus amados, bom dia. Eu quero falar para a igreja hoje de uma visão que eu acabei de ter diante de Deus, diante do reino dos homens e diante do reino de Satanás. E quando eu saí dessa visão, Deus falou assim: filho, fala e propaga esta visão. Mas primeiro eu quero dar base a essa visão com a palavra de Deus. A Bíblia diz em João 8:44, fala assim: vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meus amados, se eu falar alguma coisa fora dos princípios do Senhor aqui nesta noite, eu estou indo pelo mesmo caminho do diabo. Se eu falar alguma mentira dolosa para vocês e tentar conduzir ovelhas, rebanhos inteiros à perdição, eu estou correndo o risco da minha própria salvação. Se eu falar aqui que aquilo que eu vi ou ouvi hoje não tem fundamento na palavra de Deus, também sou mentiroso, como o diabo. E vou querer satisfazer os meus desejos, os desejos da minha carne, o meu ego, a minha altivez, a minha soberba, e não vou querer simplesmente ver o bem de uma igreja. Se o diabo ele é homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, todo aquele que também não se firma na verdade é como o diabo, é filho do próprio diabo, é filho do pai da mentira. Porque uma mentira dolosa, quando ela vem para prejudicar pessoas ou conduzir ao erro a muitos, este homem também está incorrendo ao risco de estar proferindo a mentira em meio a um povo. E ele não fala do que lhe é próprio, não fala do que é do reino, não fala daquilo que é simplesmente para aquilo que foi chamado, um sacerdote real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Se ele não estiver enquadrado nisso, ele também é mentiroso. Porque o pai da mentira é o diabo. E eu creio que nesta noite, o Senhor Jesus, como diz lá em João 10:10, ele fala que Jesus, ele disse-lhe: em verdade vos digo que sou a porta das ovelhas. Se nós somos imitadores de Cristo, se nós somos filhos do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nós temos que falar a verdade nessa terra. Em verdade. Nós temos que caminhar de verdade em verdade e passar pela porta das ovelhas, que é o próprio Cristo. Todos quantos vierem antes de Cristo e que não falar segundo a palavra do próprio Senhor Jesus, ele é salteador. Ele tenta conduzir as ovelhas ao erro. E as ovelhas não podem ouvir aquele que anda proferindo a mentira simplesmente para conduzir um povo. Quando Jesus fala que ele é a porta e alguém tem que entrar por ele, e alguém tem que estar em Cristo, em espírito e em verdade, porque quem entra por ele também sai por ele e achará pastagem. Pastagem para comer o bom alimento, pastagem para comer do alimento sólido, pastagem para entender o reino espiritual, tanto as consequências de terra como de céu ou de inferno. Nós temos que entender que Deus ele nos capacita, nos dá entendimento, nos dá discernimento, nos dá inteligência, nos dá sabedoria, nos dá conhecimento. E Deus ele vai nos capacitando. Mas a Bíblia diz lá em João 10:10 que o ladrão só vem senão para roubar, matar e destruir. Ele vem para que tenham uma vida de insatisfação, enquanto Jesus vem para que nós tenhamos vida, e nós tenhamos vida com abundância em Cristo. Mistérios dos mistérios, que nós estamos aqui na presença do Senhor. Nesta noite eu tive uma visão em que eu subia uma escada. Eu não ia até o terceiro céu, mas eu parava nas regiões celestiais, aonde tem demônios, principados, potestades, hostes do mal, demônios deste mundo tenebroso.
E ali, quando eu parei nas regiões celestiais, houve uma perseguição à minha pessoa. Houve um demônio que ele era uma autoridade. Só que quando ele me pegava em determinada região, em determinado local daquela região celestial, ele simplesmente descia da sua condução, aonde ele estava em cima de algo. Ele descia como se fosse um rei, uma autoridade. E quando ele chegava até a minha pessoa, ele simplesmente falava assim: aqui ninguém está vendo o que está acontecendo. O que eu entendo com isso é que as regiões celestiais não é para qualquer um. Quando eu subi até as regiões celestiais para encarar principados e potestades, isso é um nível de oração. Isso é um nível de oração aonde nós vamos até o nosso inimigo para destroná-lo. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que ser inteligentes. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais em Deus para destronar os principados e as potestades. Isso é um nível de oração. E quando eu chego ali naquelas regiões celestiais, aquele inimigo, ele começa a falar que ia proferir mentira contra a minha pessoa. Que ele ia tentar de todos os jeitos de desarticular a igreja que está surgindo sobre a terra, chamado IRJC. Que ele ia, de todas as formas, tentar agir, tentar roubar, furtar os sonhos, os planos de Deus. Mas desde já eu te digo, Satanás, você está repreendido no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu te proíbo de proferir mentira contra a IRJC, contra a Igreja Reino de Jesus Cristo, contra a minha pessoa, Arsênio Santos. E eu te proíbo de destruir aquilo que Deus colocou em nossas mãos. A partir de hoje, que o anjo do Senhor cumpra Hebreus, capítulo 1, verso 14, que diz que o anjo de Deus é espírito ministrador e é mandado para ajudar o que há de herdar a salvação. Eu selo em terra para que seja ligado no reino dos céus nesta noite. E a partir de agora, um anjo da parte do Senhor também é responsável nisso e não vai deixar que você, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, venha intentar plano contra os planos de Deus. Eu proíbo você de prosperar nestes planos. A partir de hoje, você está amarrado, segundo a autoridade que me foi dada em Cristo Jesus, segundo Mateus capítulo 10, que diz que toda autoridade me foi dada para pisar serpentes e escorpiões. A autoridade me foi dada. Ao você olhar para mim nesta noite, você vai ver o Espírito Santo e não vai me ver mais. A partir de agora, eu te proíbo na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E quando eu vejo aquele demônio falando, ele fala assim, que eu poderia até fazer algum mal. Olha o que o demônio fala. Você pode até fazer algum mal contra mim nas regiões celestiais. Vim colocar os anjos do Senhor, as autoridades de Deus contra mim nas regiões celestiais. Mas eu vou propagar a mentira ao seu respeito. Ora, se a palavra diz que ele é mentiroso desde o princípio, que ele veio para matar, roubar e destruir, nós não podemos ignorar os seus ardis, como falou Jesus Cristo de Nazaré. Eu só sei dizer que a minha força era tamanha nas regiões celestiais que eu pegava esse demônio e quebrava os dentes dele tudinho. E eu falava assim, olha, ele falava que eu, quando tirava os dentes dele, ele falava que ia contar outro tipo de história na terra. Que ele ia contar que eu é que fui maldoso nas palavras, que eu é que conduzi de forma errada a obra. Porque como ele é perdedor, a única coisa que ele poderia agora era propagar a mentira sobre a terra. E eu falei para ele assim, olha, a Bíblia diz que nas regiões celestiais há testemunhas. Hebreus capítulo 12, verso 1 fala a Satanás que nós somos rodeados de testemunhas. De tão grande multidões de testemunhas. E hoje eu chamo todas as testemunhas, tanto da terra como no céu. Que você, em nenhum momento, eu usei de artimanha ou de astúcia para conseguir aquilo que é plano de Deus sobre as nossas vidas. Hoje, testemunhas inteiras estão vendo a maneira que eu estou agindo, de forma íntegra, reta, temente ao Senhor e se desviando de todo mal. Segundo os mistérios e o mistério que Deus nos deu sobre esta terra. Segundo o ministério revelado 100% na presença do Todo-Poderoso. Quem és tu que mente
contra as nossas vidas. Você está proibido na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eu chamo as testemunhas do céu. Segundo Hebreus 12:1, para que venham testemunhar esta visão. E você não pode propagar. Porque aonde há verdade não pode haver mentira. A partir de hoje eu estou te proibindo. Amados, sobre a obra de Deus, aonde eu arrancava ali os dentes daquele demônio, eu colocava ele por espetáculo, tanto nos céus como na terra. Quando eu chamava essas testemunhas das regiões celestiais para ver o que estava acontecendo, para eles verem que só eu estava colocando a mão sobre aquele demônio, enquanto aquele demônio falou que eu estava usando de artimanha, de guerrilha, de batalha, para ir contra ele, e que ele iria na terra propagar a mentira, eu chamei as regiões celestiais para ser testemunha que o que eu consegui pela força do Espírito Santo. Que eu consegui pela força da oração, do jejum, do joelho, dos montes. E aquelas testemunhas, elas tomavam a anotação de tudo que estava acontecendo nas regiões celestiais. E Satanás, quando eu arranquei os dentes, eu peguei ali aqueles dentes dele e mostrei para toda a terra os dentes do demônio. E quando eu mostrei os dentes do demônio, eu joguei ele das regiões celestiais para a terra. E botei ele como espetáculo e motivo de vergonha. Nós vamos envergonhar a Satanás. Nós vamos envergonhar os seus principados, as suas potestades, as suas hostes malignas. Pelo poder da pregação que Deus nos deu, nós vamos envergonhar estes demônios. Porque demônios estão roubando o que é teu. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Eles estão matando os vossos sonhos. Está matando até mesmo aquilo que... Quem é você? A sua essência. Você é cabeça e não é cauda. Você anda por cima e não anda por baixo. Você é filho do Deus Altíssimo. Você foi ungido por Deus para pregoar as boas novas do Evangelho. Você tem o Espírito Santo sobre a sua vida. E você pode até mesmo impor a cura através do Espírito Santo. Você pode ir além. Você pode dar vista ao cego através do poder e do dom que está sobre a sua vida. Tudo isso será ensinado nesta igreja. Esta igreja, ela tem uma unção passada. Uma unção que é passada de sacerdote para os seus oficiais, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos mais de 40 decretos revelados pelo próprio Deus contra o reino de Satanás. Nós vamos ser uma igreja mundialmente falando e conhecida. Em nome de Jesus. Eu estou falando isso antes mesmo da igreja ser grande, para que todos, quando verem a igreja, reino de Jesus Cristo, sobre toda a face da terra, venham entender que isso foi falado no ano de 2016. Que isso foi falado no mês 8, no dia 1º de 2016. Essa revelação, ela tem mais de 21 anos. Só agora que Deus está completando todo o ciclo de revelação para trazer à existência essa igreja de uma maneira sábia, de uma maneira inteligente. Nós somos servos do Senhor, segundo a palavra que está em Efésios capítulo 6. Nós somos seguidores, segundo o Espírito Santo. Nós temos que obedecer às autoridades da igreja, seja lá qual for, porque o princípio de Deus é andar em sinceridade, em temor e em tremor. Nós temos que obedecer aquele que prega a palavra de Deus em espírito e em verdade. Temos que andar com o nosso coração segundo o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que obedecer tanto na carne como no Espírito Santo, como submetendo a autoridade que Deus colocou sobre a casa dele. Lá em Levíticos, em nome de Jesus, 27:12 fala: assim como o sacerdote falar, assim será. Quando Jesus cura os 10 cegos, um só volta. Mas ele depois também, em outra pregação, logo em seguida, ele fala assim: vai ao sacerdote, ele te imporá as mãos. Amados, nós temos que dar testemunho diante do altar, porque a palavra do Senhor diz que o fogo desce no altar e do altar para a igreja. Jesus não vai vir te buscar individualmente, Jesus vai vir buscar uma igreja santa. Santo é ser separado, adornada, linda, bela, cheia de sabedoria. Jesus vai vir buscar uma noiva adornada e preparada. Ou nós entendemos o que está acontecendo nas regiões celestiais, ou então nós vamos ser uns fracassados.
E nós temos direito, porque do Senhor é a terra, a plenitude da terra, e o Senhor dá ela aos filhos dos homens para que dela se farte. Nós não temos que servir a Jesus Cristo por vistas. Nós não temos que servir a Jesus Cristo segundo o nosso próprio ego, a nossa própria consciência carnal. Mas nós temos que servir a Deus com inteireza de espírito. Se o homem espiritual discerne bem todas as coisas e de ninguém é discernido, nós temos que entender as coisas de Deus segundo o próprio Espírito do próprio Deus. Porque isso não agrada só aos homens, mas agrada ao próprio Deus que está no céu. Ele está assentado no alto trono e sublime e está direcionando visões, direções para esta terra. Nós temos que ser servos de Jesus Cristo, discípulos do Senhor, andando conforme o Espírito Santo, com inteligência espiritual, não na letra, mas em espírito, fazendo do nosso coração a própria vontade de Deus, aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer sobre esta terra. Nós temos que servir ao próprio Deus de boa vontade, como o Senhor nos ordenou. Nós temos que servir a Deus de inteireza, de espírito e de coração. Quando nós vamos servir na igreja do Senhor, nós não podemos servir como se fosse servindo a homens, mas nós temos que servir como servimos em espírito ao próprio Deus. Nós temos que entender as coisas, tanto do reino, quanto das regiões celestiais, quanto do inferno, quanto do reino dos homens. Nós temos que saber que cada um de nós vamos receber todo bem como nós fizermos sobre essa terra. Tudo que nós fizermos nessa terra, plantarmos nessa terra, nós vamos colher nessa terra. O galardão, aquilo que vem segundo a obra que fizemos, é lá no reino dos céus. Muitos terão a sua obra provada pelo fogo e passarão até mesmo como palha, prova de ouro, vai provar como prata, vai provar como bronze. E aquele que a sua obra passar, esse mesmo será salvo. Porém, perderá o galardão conforme o nível da sua obra. Nós temos que entender estas coisas pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quando este demônio, ele mente nas regiões celestiais, dizendo que vai mentir sobre a terra, o efeito foi contrário. Quando ele falou que ia mentir, eu coloquei ele, pela força do Espírito Santo que em mim está, por espetáculo. Porque a Bíblia fala que Deus pega até mesmo um tolo para se assentar em meio dos sábios, para ter sabedoria de Deus. Há muitos anos atrás eu andei como aquele que bate cabeça de um lado para o outro, mas eu resolvi pagar um preço de excelência para entender o que era galardão. E eu comecei a andar por cima dos montes, ficar noites e dias em cima do monte de oração, me consagrar diante de Deus em espírito e em verdade para entender os mistérios, os oráculos, as revelações de Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz que as coisas ocultas é para o homem e as reveladas é do Senhor. As ocultas é para Deus e as reveladas é para o homem. Ao contrário. E eu, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quis saber. Eu falei, Senhor, eu vou me aprofundar nestas águas. Eu não quero que a água dê no tornozelo, como diz Ezequiel. Eu não quero que a água dê no joelho, a água do Espírito Santo. Pai amado, eu não quero que a água dê nos meus ombros. Eu quero entrar nesta água de cabeça. Eu quero me aprofundar na inteireza de espírito segundo o próprio Espírito Santo. Pai, eu quero ter inteligência tanto diante dos homens quanto do reino de Satanás. Eu quero entender o meu inimigo, que tipo de arma ele usa. Eu quero, Pai amado, adentrar e ser um sacerdote que conduz um rebanho a pastos verdejantes nesta terra, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero ser o bom pastor, porque eu quero ser seu discípulo. Eu quero andar como os apóstolos andou. Eu quero ser um herói da fé, porque as histórias deles passaram. Amados, eu falo isso não por soberba, mas eu quero ser líder de uma igreja. Eu quero que pessoas entendam quem é Deus em nossas vidas. Eu quero que todos vejam que Deus é conosco por onde quer que nós vamos nesta terra, pelo poder do nome de Jesus a partir de hoje, porque hoje é 1º de agosto e eu estava esperando de Deus uma grande revelação, porque todo mês de agosto de todo ano, Deus me dá uma grande revelação. E vós, senhores, tem que fazer isso do mesmo jeito que todos nós vamos fazer. Não é só a minha pessoa, mas agora é uma igreja, é andar como um corpo. A palavra do Senhor diz que
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Se nós colocarmos uma varinha só de bambu no meio da pista, o carro vai passar por cima. Mas se nós colocarmos uma toceira de bambu, eu quero ver se ele vai passar por cima. O reino de Satanás é desta forma. Ele quer pegar as pessoas sozinhas como fracas. Ele quer destilar as suas ameaças. Nós não temos que servir com ameaças. Ah, se você não fizer isso, Deus vai fazer isso. Nós não temos que servir com falsas profecias. Assim me diz Deus. Nós não podemos mentir como filhos do diabo. Mas ainda que eu minta, se pela minha mentira abundar mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu julgado como pecador, como diz lá em Romanos capítulo 3, verso 7? Sabendo, pois, também que nós temos que servir na terra aos princípios de igrejas, à organização de uma igreja, como se estivesse servindo ao próprio Deus no céu. Porque aquele que não sabe servir em terra jamais vai servir a Deus em espírito e em verdade. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós não podemos fazer acepções das pessoas. As pessoas que estarão chegando na igreja, Reino de Jesus Cristo, essas pessoas vão ter o direito de ser obreiros. Vão ser observados nas suas funções para ser diáconos. Vão ser observados nas suas funções para ser líderes de departamento. Vão ser observados nas suas funções para ser até mesmo pastores e pastoras, missionários em campo, propagando o evangelho da maneira certa. Colocando a mão e impondo a cura, porque nós temos unção para isso. Libertando a todo cativo, a todo enfermo, porque temos unção para isso. Basta esse que está recebendo a cura tomar posição diante de Deus, do Todo-Poderoso, em espírito e em verdade. Nós temos essa unção. E vocês verão isso sobre esta terra, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E depois, para ir para outra região, como bispo, como bispa desta igreja, para ser líderes de região, pastores de pastores. Nós vamos ter o apostolado de país e vamos transferir apóstolo para outros países e começar a mesma obra que começamos no nosso país, até tomar conta deste mundo. Ninguém mais para a igreja Reino de Jesus Cristo porque é revelação. Eu quero ver quem é que para o braço do Senhor. Eu quero ver quem é que para o Todo-Poderoso. Eu quero ver quem é que para Deus quando Ele quer agir. Porque o que Deus me falou nesta noite: filho, você venceu o último demônio das regiões celestiais, chamado Satanás. Hoje ele cai por terra em relação a esta obra. Quem é ele para tentar contra o meu ungido? Satanás perdeu hoje foi nas regiões celestiais, aonde Deus me elevou a esta região, e ali eu tive uma briga, mano a mano, com a força do Espírito Santo contra este demônio chamado Satanás. Satanás hoje caiu por terra em relação a esta obra, e todos que estiver debaixo desta obra vão prosperar, vão ser cabeça e não vão ser cauda, vão andar por cima e não vão andar por baixo, vão ser fortes sobre esta terra, vão andar vestidos como se vestiram verdadeiros reis no passado. O que eu falo aqui, eu falo por promessa. O que eu falo aqui, eu falo porque fiel é Deus sobre as nossas vidas. Porque Deus falou: honra-me com teu pouco e sobre o muito eu te colocarei. Começa com um pouco e você vai ver aonde você vai chegar, andando debaixo desta unção. E a Bíblia diz para que nós venhamos a nos revestir da armadura de Deus. Você tem que se revestir hoje de discernimento, de entendimento, de sabedoria e de conhecimento de Deus, de inteligência de Deus, de estratégia de Deus. Nós temos que destruir hoje as estratagemas de Satanás. Mas vocês têm que estar acobertados. Vocês têm que saber e andar debaixo de uma unção de igreja, porque Deus vai vir buscar uma igreja inteligente sobre esta terra. Para que você possa estar firme contra essas astúcias do diabo, você tem que estar debaixo de revestimento, participando de um corpo. Se eu sou mão, você vai ser dedo. Se eu sou mão, você vai ser tronco. Se eu sou mão, você vai ser pé. Se eu sou mão, você vai ser olho. Se eu sou mão, você vai ser boca. Se eu sou mão, em nome de Jesus, você vai ser ouvido. Mas nós temos que lembrar de uma coisa: o cabeça dessa igreja, a partir de hoje, é Jesus Cristo, o Senhor da glória, o Todo-Poderoso que nos dá a revelação para prosseguir e seguir adiante. Nós temos que nos revestir do poder de Deus hoje. Porque não temos que lutar contra carne ou sangue. Eu não tenho que denigrir ou falar de alguém, nem contra carne, nem contra sangue. Mas nós temos que lutar hoje contra esses principados e essas potestades que já foram derrotados na sua última instância hoje. Hoje nós pegamos mais uma chave.
no mundo espiritual. A porta que Deus abre hoje, ninguém fecha. Ninguém vai fechar essa porta que abriu hoje. A igreja Reino de Jesus Cristo se abriu hoje, espiritualmente, destronando a todo principado e a toda potestade nas regiões celestiais. Nós temos que lutar contra as potestades, os demônios que operam em família, que operam nas ruas, os Exus, toda a linhagem de Jezabel, toda a linhagem de Mamon. Também entendo disso porque paguei o preço para isso. Amados, o que Deus me deu vai ser passado para você através da unção. E quando você for ungido, a oficial desta casa, você vai receber tudo aquilo que foi pago durante 21 anos na presença do Senhor. Durante 21 anos que Deus me ensinou, esse ensinamento vai ser passado gratuitamente através de unção e de pequenas ministrações. Nós temos que lutar hoje contra os príncipes das trevas deste século. Esses príncipes que tomam de conta de região, que desfazem famílias, empresas, através das suas estratégias, da sua organização, porque ele operava como um exército, mas não opera mais. Nós temos que ir contra as hostes espirituais da maldade, que dominam as mentes das pessoas, colocam elas nas loucuras. Nós temos que ir contra as hostes da maldade, os demônios nos lugares celestiais, porque eles também empatavam até mesmo anjos do Senhor passar, porque a terra não sabia ligar da maneira certa. Nós sabemos ligar, porque também temos uma parnassá para isso. Portanto, amados, pelo poder do nome de Jesus nesta noite, segundo esta visão, vamos tomar a armadura de Deus, colocar sobre o nosso corpo, porque Deus está nos dando. Porque a Bíblia Sagrada diz: tomai toda a armadura de Deus. Deus está nos dando essa armadura, essa unção hoje, para que nós sejamos verdadeiros oficiais dentro da casa do Senhor. Para que nós venhamos, possar estar firme no dia mau. Porque virá os dias maus, mas Satanás não pode tocar na igreja. Para que nós venhamos a nos levantar em espírito e em verdade como igreja, havendo feito de tudo para tomar aquilo que é nosso por direito e por herança. Para que nós venhamos a ficar firmes em espírito e verdade debaixo de uma unção. Porque a Bíblia Sagrada diz, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que a unção quebra o jugo, despedaça o fardo e tira o peso do pescoço. Nós temos o penhor, que é o Espírito Santo. É a unção espiritual que está sobre a nossa vida hoje. Chama-se Espírito Santo. Mas temos que ter o selo profético, aquilo que vem do sacerdote, aquilo que é revelação. Por isso ungimos as cabeças dos nossos oficiais e do povo da nossa igreja. Nós temos que estar firmes, cingidos, os nossos lombos, revestidos, a nossa vida com couraças de justiça, lombos com a verdade do Evangelho, calçados na preparação do Evangelho de poder e de autoridade, porque a autoridade e poder nos foi dado conforme Mateus capítulo 10, e isso foi passado de gerações em gerações. Se foi dado para os apóstolos, em espírito também é dado para nós. Nós somos os filhos do Altíssimo. Nós somos o povo de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nós temos que tomar, sobretudo, esse escudo de fé que nos foi dado. A fé é uma certeza de algo que se espera, uma convicção de um fato que não se vê. Com a fé, nós vamos apagar os dados inflamados do maligno. E nós vamos realizar o desejo do nosso coração. As nossas vontades protegidas em Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, sem ser soberbo e sem defamar, e sem tomar, sem usurpar, mas em nome de Jesus, em concordância como um povo de Deus. Há mistérios de mistério que não vai ser revelado para toda a igreja, mas os oficiais, pessoas da casa do Senhor, vai andar até determinado ponto. E vai entender como funciona o reino de Satanás, o reino diante dos homens e o reino dos céus. Porque é uma triangulação de poderes. Amados, pelo poder do nome de Jesus, nós vamos tomar também o capacete da salvação, para sermos salvos, porque a palavra do Senhor diz que nós somos o sal desta terra, e se esse sal não salgar, nós somos insípidos. Para que servimos? Nós vamos tomar esse capacete da salvação. Porque salvação, se com tua boca confessar e com teu coração crer que Jesus Cristo é Senhor da glória, o Todo-Poderoso, e andar em espírito de retidão, debaixo de uma unção, numa casa de oração, conforme a revelação do próprio Deus, nós temos salvação em Cristo Jesus. Nós temos que tomar a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Porque a espada de Deus, a palavra de Deus, é como espada de dois gumes.
Ela é apta para discernir os pensamentos. Ela é apta para dividir até as juntas das medulas. Hebreus capítulo 4, verso 12. A palavra de Deus, ela não pode voltar para o próprio Deus vazia. E nós temos que saber e entender esses mistérios das ligaduras. Como é que Deus honra a sua palavra? Isso é mistério dos mistérios, porque todo mundo liga, mas ninguém está ligando nada. Amado, pelo poder do nome de Jesus, nós temos que orar em todo o tempo, com toda boa oração diante de Deus, com súplicas no Espírito, orar tanto em línguas, porque línguas é dom, não significa que você não tem o Espírito Santo. Se Deus te der o dom de línguas, amém, glória a Deus, aleluia. Senão você tem o Espírito Santo do mesmo jeito, porque você vai ter dons de visão, de sonhos, de palavra, de pregação. O Espírito Santo é sobre você de qualquer jeito, pelo poder do nome de Jesus. Basta você aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Andar debaixo de uma unção em espírito e em verdade. Você tem que vigiar nisto e em todas as coisas que você for fazer. A Bíblia diz que é melhor vigiar do que orar. Com perseverança, dia após dia, crendo que Deus vai te acrescentar o teu direito. E com súplicas, falando a verdade, como um santo, separado diante de Deus, diante do próprio Deus em espírito e em verdade. E nós temos que suplicar por todos os santos, por todos os homens de Deus separados, mulheres de Deus separadas que entrarão nesta casa e que serão oficiais da casa de Deus, que andarão em um novo espírito. Alavácia, man, recalabária. E outra coisa, nós temos revelação. Nós temos a unção da cura. Nós podemos levantar o caído, abater o soberbo, porque a igreja também pode fazer isso. E Jesus fala, e por mim, para que seja dada no abrir da vossa boca. No abrir da nossa boca tem que ser dada a palavra da confiança. Vocês confiam no que eu estou falando? Então vai aí uma palavra de confiança. Para fazer notório o mistério do Evangelho, porque é mistério e ninguém está compreendendo. Mas o sábio compreende bem todas as coisas, porque a Bíblia Sagrada diz lá no livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, 3 e 1 Coríntios, capítulo 1, 2 e 3, que nós temos a mente de Cristo. E sabemos como Cristo pensa. O mistério é notório em nosso meio. O mistério do Evangelho é revelado. Porque Jesus bateu em seu peito e falou, e este Evangelho do Reino será pregado por toda a terra. Me responda, o Evangelho do Reino está sendo pregado? Mas vocês verão, este Evangelho do Reino, agora, pelo Espírito Santo, pela força do seu poder, se propagando por toda a terra. Nós temos que batalhar nas regiões celestiais. Mas essa batalha você não vai fazer mais, porque como sacerdote de uma igreja já foi feita. Uma batalha tremenda de anos, perdendo, mais perdendo do que ganhando. Tanto de coisa que eu perdi para aprender essas coisas. Perdi carro, perdi empresa, 2 empresas. Perdi veículos, perdi conta, perdi nome. Mas fiel é Deus, Emendaia, man, recalavácia. Porque Ele ensinou no processo. Existe um processo e ninguém quer passar. Mas você não vai ter que passar por todo o processo, porque agora você é coberto por uma unção. Para que você possa falar livremente das coisas do reino, esta igreja vai te ensinar os caminhos da verdade para você propagar o verdadeiro evangelho. Vai ungir você para que você entre nos hospitais e levante o enfermo. Porque unção é passada. Como convém falar, você vai falar diante de um povo, diante de humilde de ricos, pelo poder do nome de Jesus. Porque para nós tanto faz um como o outro, não fazemos aqui a acepção de pessoas. Ora, para que nós também venhamos a saber os negócios, conforme capítulo 6 de Efésios, os negócios do reino. Jesus Cristo aos 12 anos foi procurado pelo seu pai e a sua mãe e acharam ele dentro da sinagoga. Desesperado falaram para ele, menino, onde é que tu estava, o que tu estava fazendo? Ora, não sabeis vós que eu estava aqui cuidando dos negócios do meu pai? Ei, Deus tem negócio para nós. Nós somos aqueles que tomamos posse daquilo que é do nosso Pai. Deus vai nos dar os negócios, as empresas, tudo que é de Deus, seja na igreja ou na vida secular, vai chegar às nossas mãos pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E o que faço? Nós temos que fazer com amor. Sermos fiel ministros da palavra de Deus. Fiéis ministros do Senhor dos Exércitos, do Todo-Poderoso. Porque Ele vai nos informar tudo. Através deste cabeça, através desse altar,
da Igreja Reino de Jesus Cristo, ele vai nos informar o que fazer e como ser cabeça nesta casa. Não agora com pregação emotiva, mas agora com ensinamentos, com coisas violentas que estão vindo do reino, com a unção passada de um sacerdote para os oficiais, dos oficiais para os membros. Alavácia, mano, recalavácia, é maior do que você pensa ou do que você imagina. Ou por acaso os planos do Senhor não é maior do que os nossos planos? Ei, o querer é de Deus. Lavácia, mano. Ei, o efetuar também é dele. Ei, a igreja é revelada 100% é por ele, não é por mim não. E você vai ver isso, emenécia, eida, a comanda, recalavácia. O qual ele nos enviou para este fim, para o fim do bom evangelho, de sabedoria, de entendimento e de conhecimento, para confiar os oráculos de Deus na mão de pastores, na mão de bispos e de apóstolos, para que o nosso estado, que nós estamos, seja consolado em Cristo Jesus, até mesmo o nosso coração, para que nós venhamos andar alegres e felizes, sabendo que Deus se move em qualquer direção ao nosso favor. Remando, recalavácia. A paz seja com vocês, meus irmãos. A paz seja com vocês. O amor e a fé da parte de Deus, o Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo, seja com vocês nesta noite. Porque nem posso falar muita coisa aqui. A graça seja com todos vocês, em nome de Jesus. O amor do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Que o Senhor Jesus Cristo, em sinceridade, seja com vocês. Que até Ele, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, apresente o que foi falado aqui. Porque nada me adiantaria falar essas coisas se Ele mesmo não trouxesse à existência aquilo que não existe em nossas vidas. Então, no poder e na graça do nome de Jesus, nesta noite, alabando, recalavasse, eu digo amém. Eu selo com um amém nesta terra, esta pregação, desta visão que eu acabei de ter. São exatamente 5h29 da manhã. Será que eu estaria brincando? Amante como Anácia pela madrugada? Mas a Bíblia Sagrada diz: eu amo aos que me amam, aos que de madrugada me buscam, me acharão. Nas minhas mãos há riqueza e paz de espírito, longanimidade de vida, tanto na esquerda como na direita, riquezas e honra, longanimidade de espírito. Deus, Emanagarabasserga. Tudo é dele, para ele, por ele. Seremos quem Deus disse que nós seremos. Alamanta. Hoje, espiritualmente, a Igreja Reino de Jesus Cristo sai do papel. O último príncipe dos demônios foi destronado hoje. Mesmo armando seus planos, toda maldição vai se transformar em bênção. Aleluias! Oh, glória a Deus! Aleluias! Graça e paz! Aleluias! Oh, graça e paz! Aleluias!